pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Play. É o seu programa semanal onde a gente conecta alguns amigos, alguns santarritenses que estão espalhados aí pelo mundo para que a gente possa se atualizar em algumas informações e também curiosidades do país onde eles estão morando. E hoje, a nossa convidada, ela está morando na cidade de Dublin, lá na Irlanda, já há 2 anos. Ela é formada em turismo e é aqui de Santa Rita de Sapucaí. Então, Ana, seja muito bem-vinda. É a Ana Luísa Mendes. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela introdução. Pois é, já tem 2 anos. 2 anos que você está aí, né? E, Ana, conta pra gente, assim, conta pra gente quem é a Ana Luísa, assim. Hoje, se você fosse te definir, assim, né? Como pessoa, como mulher, como profissional, quem é a Ana Luísa? Nossa, como me definir? Olha, eu acho que hoje eu me defino como uma pessoa que, que consegue alcançar os pequenos sonhos que eu tenho, assim, dessa coragem de estourar a bolha, de procurar ver o mundo, né? Ver toda essa cultura que a gente tem. E eu acho que eu me defino como uma pessoa corajosa depois que eu saí daí para vir para cá. E me fala uma coisa, a escolha do país foi uma escolha de primeira, ou você ficou na dúvida, ou você falou assim, vamos e vamos ver o que que vai dar? Como é que foi isso? Então, o que aconteceu foi, eu estava nessa época terminando a faculdade, 1 ano antes de vir para cá, e tinha decidido dar um tempo para pensar o que eu ia fazer, se eu ia fazer um mestrado, né, ou mandar currículo direto, porque estavam acontecendo coisas interessantes na minha área. Mas muitas vagas, muitos cursos que eu via, eu entendia que o inglês era uma coisa, obviamente, importante, e eu não me sentia ainda preparada, assim, eu nunca tinha estudado inglês devidamente. Então, um amigo que estava morando aqui na Irlanda há 2 anos foi quem me falou e motivou e falou: Ana, já que você está tirando esse tempo, por que você não junta o dinheiro e vem fazer um intercâmbio, vem aprender inglês, aqui você pode trabalhar enquanto você é estudante. E esse foi um primeiro motivo de eu ter escolhido a Irlanda. Porque até então eu não tinha nunca escutado absolutamente nada direito da Irlanda. Eu sabia muito pouco, mas por ter uma pessoa aqui, que é amigo de muitos anos, e pela possibilidade de trabalhar, né? Porque eu acho que bancar um intercâmbio que você fique só por conta de estudar, pelo menos não é a minha realidade, É então eu caro, teria né? que trabalhar. E por isso você lê, então isso já dá um alívio, né? Porque é um direito que você tem, assim. E o salário mínimo aqui é bom e tudo mais, então foi juntando tudo, o momento que eu precisava de, né, aprender a língua e que eu queria também, eu acho que meio que viver isso, né? Também. E assim, é claro que quando a gente sai da nossa cidade, ou sai de qualquer outro lugar que a gente já está mais acostumado e chega num lugar que é totalmente diferente, né? Inclusive os hábitos, a cultura, as pessoas, a língua, aquela coisa toda e a confusão na cabeça. Nossa. Os primeiros dias, as primeiras semanas. Ai, é muito estranho, eu juro. Por mais que eu tinha alguém aqui que eu conhecia, né, que falei, não, tudo bem, não vou estar sozinha lá. Mas, igual eu te falei, era tudo tão novo para mim a respeito da Irlanda, que as minhas pesquisas, assim, eu acho que eu estava tão naquela expectativa, na ansiedade, que quando eu vi aqui, me deparei com um clima que é totalmente diferente. No Uhum. inverno, anoitece 4 da tarde, chove o tempo todo, é frio. No verão, o sol vai até as 11 da noite. A língua deles, querendo ou não, mesmo o inglês, o sotaque, é coisa assim que eu não entendi absolutamente nada. Eu falava, Aham. gente, eu vim para cá aprender inglês, é isso mesmo? Ou será que é outra língua? Porque eu não entendia, não entendia. Não é como o americano, né, que a gente está acostumado assim a ouvir mais em filme, Uhum. música, eles têm um sotaque muito carregado.
Então, de primeira, assim, eu ficava um pouco travada, sabe? Aquela coisa de muita informação. Ou a pessoa vinha falar com você o inglês, você não entendia, você perguntava 50 vezes sorry, sorry, e até começar, depois de um ano e pouco, a gente vai compreendendo melhor. Vai se ajustando. E assim, É. você teve alguma outra dificuldade de adaptação? Adaptação, eu falo assim, alimentação, os horários que você está falando, né? Que às vezes o horário de você ter um sol até 11 horas da noite não é muito comum pra gente. Não, eu acho que eu dei sorte que eu vim para cá era primavera, é essa época agora, né? Aham. Então, o clima em si não me assustou tanto, era agradável, era frio, óbvio, né? Porque o calor aqui é 25 a máxima, assim, que Uhum. pra gente aí já é Quase friozinho. frio. É. Então, era bonito os dias, o clima em si não foi o problema, acho que de imediato foi a língua mesmo, tipo, ter que falar inglês e tentar se comunicar, entender o sotaque deles, que é bem puxado. E a comida, porque aí também já é uma culinária mais, não é das, tipo, é barato, com euro assim se come bem, mas não se encontra fartura igual a gente de fruta, de coisas de mercado, é muito mais industrializado, eu senti isso, sabe, no primeiro momento. Uhum. Então, isso foram uma das coisas que eu tive que me adaptar, assim. Mas, e aí depois conhecendo melhor o clima, Aham. é outra fase. E hoje, qual que é a sua rotina, Ana? O que que você tem aprontado por aí? Olha, por causa da pandemia, não se tem aprontado muito, né? Uhum. Infelizmente, tem um ano real que a gente está em lockdown, né? Que é tudo fechado, comércio, só o essencial, então é meio estranho, porque a rotina é trabalho e casa, Uhum. né? E vocês Basicamente. ainda estão em lockdown ou não? Estamos. Na verdade, a proposta é que se inicie a reabertura de alguns locais e que o Uhum. lockdown acabe em junho, né? Mas isso depende muito, acho que também do processo mesmo, da vacina, né? De quantas pessoas Uhum. vão sendo vacinadas e tal. Então, nesse período, eu estou basicamente tendo aula online, Uhum. né? Porque não, por causa da restrição, e trabalhando em casa, assim. E às vezes um final de semana, né, quando tem o tempo que nos favoreça, a gente vai num parque, tomar um sol, porque essa é a vida do irlandês. É até legal, Procurar sol. é legal você ter tocado nesse assunto. Às vezes aqui no Brasil, é, bom, por vários motivos, né? A gente tem esse clima que é um clima muito diferente de onde você está agora e a gente tem uma facilidade maior para sair e tudo mais. Aí, à medida que o turista chega, que a pessoa que não é o irlandês e que não mora de fato aí chega, quanto tempo você acha que ele vai demorar para ele se adaptar a essa nova regra do frio, da chuva, do tempo úmido, porque para a gente aqui é a impressão que a gente vê nos filmes, né? Esses filmes que são filmes de época, que é do rei, da rainha, da Escócia, da Irlanda, não sei o quê. A gente tem essa ideia. É, Quanto tempo que você acha que se uma pessoa for para aí, ela vai se adaptar? Ou vai olha, depender muito? agora, para você vir para cá, existem algumas, né, tipo, estão restringindo muito mais. Então, a Uhum. princípio, a pessoa teria que ficar 14 dias num hotel. E esse hotel é do governo. Então, você já teria que gastar ali uns 2.000 euros só Só para para ficar ficar lá dentro. 14 dias se isolado no hotel. Então, assim, você já ia ficar chateado, né? Já ia Com chegar com certeza. uma impressão de tipo, putz, difícil, já gastando muito dinheiro. Mas em relação ao clima, eu acho assim, se a pessoa vem com a intenção de visitar, a Irlanda, ela é muito charmosa, assim, quando tá, né, na sua vida, no seu movimento, quando as Uhum. coisas estavam acontecendo, com chuva, com sol, ela acontece. Então, assim, o gostoso era isso, sabe?
que por mais que você tava passando frio e chuva ali, mas você vê as pessoas na rua, tem os pubs, tem a cidade acontecendo, né? Uhum. Então o clima assusta, sim, óbvio, porque você tem a sua rotina de aula, de trabalho, e não é legal de você acordar todos os dias durante um mês, com o tempo fechado, roupa molhada, um frio, o sol que vai embora cedo. Tipo, eu acho que você tem que se preparar um pouco para entender que o problema muitas vezes não é só você, não é você, sabe? Uhum. Sentir aquela depressão, aquela Aham. angústia. Tipo, eu chorava no começo quase todos os dias, assim, juro para você. O aprendizado da língua com o trabalho, porque você sai da sua zona de conforto mesmo, você vai fazer Uhum. que é o que tem para fazer, e toda aquela pressão e mais o clima, né? Então já era um boom assim de meu Deus, o que eu vim fazer nesse país? Mas conforme vai passando, você entende que o irlandês, eles são muito amigáveis, sabe? Eles são acolhedores nesse sentido, tipo, estão aí. E nesse tempo de pandemia, eu sou muito privilegiada de estar aqui, de verdade, Aham. porque o governo, eles, né, ajudaram todo mundo nesse período, tipo, comerciantes, imigrantes, financeiramente, para a gente aguentar esse período, né? E óbvio, é uma ilha, então, assim, Sim. né, pequeno, então eles conseguem fazer isso com uma facilidade maior. Mas no começo é difícil. Não vou falar que é fácil, Não é não. tão fácil, né? Porque a gente sempre vê uma grande quantidade de brasileiros, né? Sim, eu só moro com brasileiro, Então, e inclusive. assim, como é que é assim? A gente foi dizendo geograficamente falando assim, por ser uma ilha, né? E ainda dividida, né? Porque você tem, né? Irlanda A do Sul, norte é. e aí onde você está, o acesso ao resto da Europa, o acesso aos outros países é fácil, é tranquilo. Como é que é? Então, isso era um dos motivos também que eu acho que atrai todos os brasileiros e que a gente vem do intercâmbio. É isso. Primeiro que é agora o único país da Europa a falar inglês, né? Então tem essa questão. A Irlanda também é um país muito tecnológico. Aqui em Dublin, pelo menos, o pessoal dessa área de tecnologia pode procurar, porque aqui tem todas as empresas, Facebook, Google, Amazon. Então, assim, a cidade respira também isso, né? Uhum. E desculpa, eu perdi a pergunta que você Esse fez. acesso à Europa, É, né? e Ao aí resto da tem Europa. essa questão da viagem, do conhecer a Europa, porque o aluguel, o valor aqui que se ganha, né, o salário mínimo, ele é o melhor, até então um dos melhores. Então, o pouco de horas que você faz aqui é um dinheiro suficiente para comprar uma passagem de avião para outro país, sabe? Uhum. A minha primeira viagem, por exemplo, eu fui para a Escócia, 40 euros e de volta. Então, trabalhei 4 horas, 10 euros, né? Que é a hora, já Uhum. paguei minha passagem para Que outro legal. país. Muito bom. Então, isso é uma das coisas acho que motiva a gente, pelo menos, né, antes de pandemia, a ficar nesse trabalho árduo, de aguentar o clima, dessas coisas acabarem passando, porque você sabe que no final você vai poder curtir um outro lugar, sabe? Ser acessível, né? Vamos dizer assim. E você falou uma coisa que é muito importante que a gente fale sobre isso. Você disse que mora com brasileiros. Uhum. E como é que fica a questão da língua? Não dificulta? Olha, Fica... sim, tem isso, né? Óbvio, ainda mais em pandemia, assim, eu sinto É. muito isso. Eu acho que se tivesse alguma outra nacionalidade aqui, já seria muito bom, porque te força a falar inglês, né? Eu não sofri tanto isso, porque até então eu estava, né, trabalhando numa outra companhia, então eu estava sempre ali em contato com a língua. Mas óbvio, chega em casa, você fala português, você não vai falar inglês, né? É muito Uhum. mais fácil e é bom, eu acho que é gostoso também você ter esse momento de se expressar na sua língua, de, né, se sentir mais à vontade. Mas eu busco sempre me conectar com as pessoas que não são, né, brasileiros, que são meus amigos e que eu posso ter a oportunidade
de estar sempre praticando, porque realmente é cômodo porque você se sente em casa, é a mesma comida, é o mesmo jeito, né? Tipo, acaba que a gente não tem muito problema. Como eu Uhum. tenho muitos amigos que moram com mix de nacionalidade, e assim, são histórias cabulosíssimas, né? Porque cada Ah, um tem um jeito, cada um cozinha uma coisa, cada um. Então, tem seu lado positivo e negativo, assim, pelo menos, né? legal. Ana, a gente vai fazer um intervalinho agora e aí a gente vai voltar para a gente falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre perrengue. Eu acho que todo mundo passa perrengue numa aventura dessa pelo mundo. Aí você já pensa aí para você contar para a gente coisas engraçadas ou que você passou aí durante essa viagem, tá bom? Tá, pode Então, deixar. segura um pouquinho aí, gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com mais Mundo Play direto da Irlanda. É já que a gente volta. Bom, voltamos então, pessoal, Mundo Play. Ó, não percam, toda semana tem um programa novo para vocês. Então sigam aí a Sapucaí Play nas redes sociais. É só você digitar @Sapucaí Play nas plataformas como o Instagram, no Facebook e também lá no YouTube, tá bom? Voltamos aqui então. Ana, olha, primeiro deixa eu já te agradecer de novo, tá? Obrigado aí por arrumar um tempinho para a gente conversar. Aliás, aqui no Brasil, agora, enquanto estamos gravando, são 5 horas da tarde, 5h20. Aí já são que horas? Agora aqui, 9h20 da noite. Então, a gente tem ainda essa a questão do fuso horário, né? Que fica quando você vai fazer. Como eu estou falando com o pessoal em várias partes do mundo, por exemplo, eu falei com a Samara, ela era daqui de Santa Rita, ela está morando lá na Austrália. Então, é assim, já é outro dia, né? A gente Aham. sempre tem esses delays aqui na conversa, e aí surgem situações muito engraçadas, inclusive. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de situações engraçadas, ou que você passou, ou amigos passaram por aí, por vários motivos, né? Às vezes até os chamados perrengues, né? Como é que você tem alguma história dessa que você queira compartilhar com a gente? Olha, eu tenho uma que eu sempre falo, conto assim, porque como foi bem no começo de intercâmbio, então você tá naquela adrenalina toda de mudei de país, conhecendo gente, né, do mundo todo e tal. E nessa época eu tava aqui, fazia o quê? 5 meses. Então eu tava ainda engatinhando, né, aprendendo a Uhum, língua, consegui meu primeiro trabalho, aquela coisa toda. E eu tinha recente mudado de casa, porque normalmente quando você fecha o intercâmbio, você consegue ainda fechar uma semana ou duas de alojamento, uhum. e depois disso é o tempo que você tem para procurar uma casa, né? E tal. Então, quando eu mudei de casa, eu fui para uma casa com 15 pessoas.
Tá. E por que que eu fui para uma casa com 15 pessoas? Porque eu falei, eu tô num país novo, sozinha, e eu quero me conectar com pessoas, né? Tipo, ver se o pessoal tá aqui mais tempo, como que arruma de trabalho, como é que é o esquema todo. Então eu fui para essa casa. E aconteceu isso, que aí eu estava num momento que eu tinha terminado um trabalho de verão, que era o período que eles tinham me contratado, né? E no final, para perto do fim do verão, ia ter um festival, que é meio que a la Lollapalooza aqui, que chama Tá, Piquenique Festival. tá. E aí, muitos desses novos colegas de casa iam trabalhar, tinham conseguido todo esse esquema para trabalhar. E o bom seria que em 4 dias de trabalho eu ia fazer o meu aluguel. Então, Uhum. depois disso, tudo que eu conseguisse no mês todo, né, ia ser lucro para mim, porque tinha acabado de chegar aqui. Eu falei, vamos, né? Bora, Lollapalooza, vamos lá. Só que aconteceu que eu também, muito sem saber e tal, sabia que eu ia trabalhar com, com um carrinho na fast food, assim, fazendo sanduíche. E achei que ia ter acesso todo, né, para ver. Ia tocar Strokes, Soulja, Billie Eilish, um monte de banda que eu falei, nossa, acho que vai ser bom. Aí cheguei lá para trabalhar. Eu ia ficar na área de camping, ou seja, eu não vi absolutamente nada do festival. Eu fiquei olhando um monte de barraca vazia por horas, porque eu trabalhava das 8 da noite às 8 da manhã. E assim, eu não sei o que passava na cabeça das pessoas, porque de madrugada é um frio, no meio do gramado, só de barraca, e a gente tinha que ficar lá, tipo, porque aqui, se tem uma coisa, as mulheres Irish aqui, as irlandesas, Hum. elas são muito rígidas, assim, no trabalho, sabe? Aquela coisa de não pode sair do lugar se não for para sair do lugar, entendeu? Aham. Então, era eu 4 dias virando, né? Porque eu saía às 8 da manhã, o sol já estava alto. Então, eu dormia 3 horas na barraca só, que era o que eu aguentava, porque esquentava muito. E Aham. porque eu queria curtir o festival. Então, nas minhas horas livres, eu ia, porque é um lugar gigantesco e tem muita coisa acontecendo, e tem parque, tem, enfim. Aí eu falei, eu vou curtir até chegar meu horário de novo, e Tá. assim. Só que aí no meu segundo dia, eu comecei a ter febre de madrugada. E tava só eu e mais uma outra menina, uma irlandesa, só que muito novinha. Então, assim, eu comecei a perguntar para ela, né, se ela tinha, tipo, um termômetro, se ela sabia o número de alguém, do pessoal que tava organizando os Nossa. trailers, porque eu não tava entendendo se eu realmente tava queimando de febre, ou era só Uhum. cansaço, era fome, o que que era. Então eu passei aquela madrugada inteira encolhido dentro do trailer lá de sanduíche, Gente. com febre, sem conseguir falar com muita gente, né? Porque eu não tinha levado remédio e também, enfim. Só sei que eu tinha mais 2 dias depois disso. E eu tava para desistir. Eu falei, gente, eu não quero saber mais desse festival, vou embora. Eu tô passando as minhas madrugadas, tomando vento, Em vendo. claros. E vendendo sanduíche para ninguém, né? Porque na hora O pessoal nem come. das raves, das coisas, música eletrônica, era tudo de noite, madrugada. É um festival, né? Você não vai ficar na Uhum. barraca o tempo todo. Então, e aí fui guerreira. Falei, não, preciso desse dinheiro, vou fazer esse dinheiro. Consegui ver uma coisa ou outra, obviamente. Mas, assim, logo que eu cheguei, isso me pegou tanto de um cansaço, sabe? De Uhum. aquela coisa, tipo, eu tô aqui para sobreviver mesmo, porque eu não vou. A minha intenção era ficar os 8 meses, mas também fazer minha vida, né? Vamos dizer assim, tipo, Uhum. eu não vim com algo para voltar, vamos dizer assim, né? Então eu falava, gente, eu vou ter que passar por isso, será? Tipo, por quanto tempo? Porque era tudo muito novo, a língua, o dia inteiro com elas falando inglês, aquele inglês pesado, e eu fazendo sanduíche, e depois dormia só 3 horas para tomar banho, uma lameira, um frio, tipo, eu ficava, gente, é isso, intercâmbio, eu tenho que ir.
Muito bom. E assim, todo mundo, na verdade, né, mano, que vai fazer esse tipo de intercâmbio ou que vai participar de um intercâmbio, ele está sujeito a isso exatamente por não conhecer, né? Não sabe o que vem pela frente, Sim, né? O dia após dia que é diferente do turismo, né? Do cara que sim. vai para turismo. E nesse caso, o que que você acha que é legal as pessoas conhecerem em Dublin, na Irlanda, assim, que você fala assim, nossa, você tem que fazer esse roteiro, esse lugar tem que conhecer. O que que você indicaria que agora, depois de 2 anos, já é quase uma irlandesa? Nossa, quase, quase. É, bom, eu posso falar de Dublin, né? Porque é onde eu tô. Eu Uhum. conheci um pouquinho ao redor, que eu também acho que é super válido, muito bonito. Mas em Dublin, eu acho assim, o turista, vamos mentir que não existe pandemia, né? Sim, Porque, vamos infelizmente, imaginar isso. agora não tem absolutamente nada aberto, enfim. Mas sem pandemia, aqui existe um bairro que chama Temple Bar. Quando eu vim, eu achei que era o nome de um bar, especificamente, mas é Aham, um bairro todo, que é onde se concentram todos esses pubs antigos e, enfim. Então, toda essa vida noturna da cerveja, da Guinness, daquela coisa bem, né, Vikings que vem na cabeça das aham. pessoas, você encontra no Temple Bar. E eu acho que sim, é um lugar que você tem que ter esse momento para passar ali, para ver, porque é onde está essa vida do irlandês, né? Porque aqui eles têm muito isso da bebida, né? Desse momento de confraternizar, de beber, de brindar e tal. E música, eles também são muito musicais. Então, acho que é o melhor lugar para você já matar as duas coisas: a bebida, né? A cerveja e a música tradicional deles, que tem, é super legal, super dançante também, e que eu acho que vale. E ali também já tá, eu acho que outros monumentos importantes do centro de Dublin mesmo, e que Uhum. também vale uma caminhada, porque aí é cortado pelo rio, então é bem bonito, assim, uma ponte e tal. Então, eu acho que essa região do Temple Bar, para um turista, né, para pessoa que vem de primeira mão assim, é lá. Tem que descer lá, tomar uma Guinness Na Guinness. e aí sim começar a tour pela cidade. Legal, muito bom. E você tocou num ponto importante da gente também falar, que é a questão dessa cultura cervejeira, né? A cerveja, ela é muito presente na vida do irlandês. Sim. E também o whisky, né? Que tem o Jameson, que é um Uhum. whisky famoso. Mas sim, aqui cerveja, né? A Guinness, que é a cerveja deles, é muito. Você vê que eles têm muito prazer nesse momento da cerveja e do happy hour, de sair do trabalho, as pessoas, e eles bebem muito, então eles são engraçados, sabe? Eles são um povo que gosta de festejar igual a gente, assim. Tem as suas tipo, similaridades também, sabe? É um país mais frio, o povo é um pouco reservado, mas esse eu Uhum. acho que é o momento que eles extravasam, assim. Então, eles são um povo divertido, bem-humorado, sabe? Então, acho que nesse momento que você vê, conhece um pouquinho mais, fica mais perto deles, assim, sabe? Tem seus Sim. problemas, óbvio, como todo lugar, né? Por causa disso, mas Uhum. na sua maioria é sempre pra cima, assim, você. Legal. E me fala uma coisa sobre serviços públicos. O que que te chama muita atenção em Dublin, né? Por exemplo, onde você está vivendo hoje? Assim, de serviço público, de acesso, de espaços públicos, sabe? O cuidado, de repente, se há esse cuidado europeu com a população, né? A condição de vida, como é que você resumiria isso? Olha, hoje, né, quando eu penso assim, meu país, Irlanda, a primeira coisa que eu penso é segurança. Então, assim, aqui é um lugar que a primeira impressão que eu tive é de não ter aquele alertazinho ligado 24 horas como a gente tem no Brasil, assim, em cidades grandes, né? Muitas Uhum, vezes. Disso, de você ir no pub, voltar para casa, sem, lógico, sempre preocupada, né, nós mulheres, mas assim, juro, eu nunca em 2 anos passei.
nenhuma coisa dessa de você passar na rua, alguém mexer com você, ou vir alguém Uhum. querendo puxar papo e você falar, olha, não tô afim, a pessoa vai embora, entendeu? Então, nesse sentido, assim, foi muito bom. Transporte público. Quando você vai vivendo a cidade, mais você ainda você percebe outras coisas, mas no, acho que para o turista, para o que ele quer fazer, para a pessoa que vem assim, consegue se locomover numa boa. Não é caro, você consegue conhecer várias praias em volta, de trem, que é coisa de 4 euros a passagem, sabe? Uhum. A cidade também tem motivado muito o uso de bike, então você vê muita gente pedalando. E ela é uma cidade plana, né? Então, É assim, um capacete que está ali atrás? é. É. Então, Legal. agora a saúde já é um pouco mais complicado, assim, porque aqui tudo é privatizado, né? Agora, em Ah, tá. pandemia, eles meio que tornaram público, né, por causa da pandemia. Mas, é, mas normalmente você paga, como eles chamam, né, que é de GP, que para fazer um check-up geral e te orientar, talvez, para um especialista, dependendo do que você tem. E tudo Uhum. isso é pago, então você vai pagar a primeira consulta para depois, talvez, pagar uma segunda. Então, nesse sentido de saúde, eu fico meio assim pelo fato de vai todos os meus euros, né? Não, eu conversei também com a Marcela e até o Guto Paduan, o Guto Brusamolin, que mora lá nos Estados Unidos, e é assim, o seguro saúde é muito caro, né? Tudo é muito caro. Então, assim, a gente ainda tem aqui no Brasil a questão do SUS, né, que atende tudo e a todos, né, e é um volume considerável de pessoas, né, a gente tem muita gente sendo atendida. Eu acho que, se não me engano, eu andei lendo, eu acho que só em Londres, na Inglaterra, parece que eles têm um sistema parecido com o nosso, mas também não sei exatamente. Mas é assim, de fato, realmente, porque às vezes a gente que fica do lado de cá, né, e a gente fica imaginando uma série de coisas que sempre são países que são assim, que é tudo muito perfeito, tudo funciona, mas de fato quando você está aí, não é bem assim, né? É, Eu acho que todo lugar, né? Todo lugar tem os seus pós e seus contras, né? porque o que eu senti muito é meio que isso, né? A gente pega a nossa realidade e compara com o que você está vivendo. Então, óbvio que vai ter coisas que eu não consigo trocar mais, eu acho, sabe? Aquela coisa de quando eu penso, falo, gente, isso é muito importante, eu acho que todo mundo devia ter isso, sabe? Não é uma coisa Uhum, só europeu, mas que aqui realmente, nessa questão, acho que da liberdade de expressão mesmo, sabe? É um país que acolhe muito, tipo, LGBT, é, tem essa questão também da mulher, da legalização de aborto. Então, você vê que uhum, é um país que eles estão sempre buscando abrir mesmo a cabeça e acolher, e, tipo, se errou no passado, fazer diferente, sabe? Porque também foi um país que passou por muita coisa pesada, um período gigantesco de fome, de miséria. Então, eles se tornaram muito acolhedor porque eles foram acolhidos. Eles têm essa uhum. mentalidade. Eles sabem que eles foram acolhidos em outros lugares, né, nesse período. Então, hoje eles têm isso de receber muito o imigrante e dar essa oportunidade de trabalhar, né? Porque eu acho que isso é a melhor coisa. Você ter a garantia de que você vai conseguir fazer, né, as coisas porque Uhum. você pode trabalhar, você não está fazendo uma coisa ilegal, enfim. E o trabalho, na verdade, aí foi fácil para você encontrar? É fácil para quem vai para aí? Ou agora, é lógico que agora a gente está numa referência diferente, né? Essa questão da pandemia de um ano para cá mudou muito. Mas normalmente é um país onde você tem uma facilidade maior para os imigrantes de trabalho direto assim mesmo? Olha, quando eu cheguei,
E sim, porque como é uma cidade que é muito viva, não noturna, porque não acaba na madrugada, a vida noturna daqui não vai muito longe, não, mas assim, É. de pub, de restaurante, de entretenimento, né? Vamos dizer, lazer, entretenimento. Quando eu cheguei, era o tempo todo. Então, assim, emprego, entre aspas, não iria faltar, mas vai muito de você. Porque, igual na minha área, obviamente que eu não iria conseguir algo de primeiro. Primeiro, pela língua. Segundo, uma Uhum. especialização, alguma coisa que isso é que eles valorizam muito, sabe? Se você tem mestrado, alguma coisa aqui, principalmente na Irlanda, é quase emprego garantido. Só que é muito Uhum. caro, né? Enfim. Então, os trabalhos que tem para o intercambista, o real é restaurante, limpeza, basicamente, né? Limpeza no geral, esses tipos de evento, né? Garçom, enfim, coisas assim que eles chamam de subempregos. Uhum. Então, esses subempregos, se você não for uma pessoa que tenha problema com isso, você vai Você fazer, vai vai dar um ter. jeito, né? E na época, realmente, eu já trabalhei de tudo aqui. Já trabalhei em hotel, em restaurante, já trabalhei em casa de família. Só não passei com cachorro ainda, e agora eu sou babá. Então, assim, toda aquela lista que o intercambista faz, né, quando mora Uhum. fora, já passei por ela. Então, no começo, sim, eu acho que vai muito de você. Tem essa trava da língua, eu entendo, porque conforme o inglês melhora, você vê que o emprego melhora. Então, quando uma vez que você está limpando, só depois que seu inglês melhora, você pode estar atendendo, né? E aí você já ganha tips ali, que é a gorjeta. Então, as coisas vão Vai melhorando. melhorando. E é um país que Mas, é muito caro, o seu custo de vida, ô Ana, assim, é muito caro. É olha, lógico, eu acho que a gente comparar o real com o euro não vai dar muito certo, mas melhor não. é, tem uma. É um país caro? Para se pagar aluguel, sim. Imobiliário é bem caro. É um dos mais caros, assim. Isso é um grande problema. Isso, Uhum. pelo menos quando eu vim, era uma das coisas que me desmotivava muito, sabe? Eu pensava, será que eu fico mais? Ou será que eu tento outro lugar? Por causa disso. É, você paga muito caro para dividir com muita gente. Então acabava que eram sempre quartos com beliche, e não é cobrado por quarto, é cobrado por pessoa. Então, assim, Uhum. o landlord, né, o que a gente chama que são os donos das casas, ganham muito dinheiro em cima, de certa forma. Então isso é muito injusto, que aí aumenta até para o próprio irlandês, né, o aluguel. Uhum. E aí isso, pelo menos quando eu cheguei, já falta de tipo manifestação, coisas do tipo, porque realmente é um absurdo, é coisa de hoje, depois de 2 anos, eu conquistei meu quarto individual, que eu Ah, também já tive que sempre dividir. dividir. E eu só estou aqui hoje porque também, infelizmente, muita gente foi embora por causa da pandemia, visto que venceu, coisas do tipo. Então, eles meio que abaixaram um pouco o valor do aluguel, não muito, mas o que me permitiu hoje ter um canto, entende? Mas eu acho que isso é uma das coisas que você também, vindo como intercambista, tem que entender. É algo que provável você vai ter que passar dividir moradia, né? Com pessoas. Não, tranquilo. A gente vai fazer mais um intervalo, que agora nós vamos para o nosso último bloco. E eu queria pedir para você continuar aí com a gente, porque ainda tem mais história da Irlanda, tem mais história da Ana Luísa para a gente dividir com vocês. Então segura aí, a gente já volta, é rapidinho.
Voltamos então com o Mundo Play. Não se esqueça, toda semana tem um programa novo e um convidado novo que está espalhado aí pelo mundo. Hoje é a Ana Luísa, que está lá na Irlanda. A Irlanda, Ana Luísa, tem algumas curiosidades assim cinematográficas, filmes que foram rodados por aí, coisas nesse sentido que você possa que você lembre agora? Olha, de filme, assim, conhecido, talvez não, na cabeça agora. Depois eu posso até compartilhar com você, se você Uhum. quiser. Mas tem isso do Titanic, né? Foi construído na Irlanda do Norte. Aí, que é perto daí. Então, então assim, tem o museu do Titanic lá. Eu só passei na frente do prédio. Uhum. Infelizmente não pude ir agora por causa da pandemia. Mas eu acho que isso foi uma das coisas que para mim foi muito interessante, assim, que é um filme que eu pelo menos cresci assistindo, né? Aham. Então eu sempre achei que fosse também uma produção, por ser uma produção americana, que fosse uma história americana, que o navio se perdeu por aí, mas não sabia, né, como é que tinha sido isso. Aham. Então vindo para cá que eu entendi que eu estava muito perto de onde foi construído, então muitos trabalhadores irlandeses morreram, né, no Titanic. Então, assim, tem a parte cinematográfica, mas também tem essa questão que é triste, né, você pensar Sim, o fim que se certeza. deu. Me fala uma coisa, você aí a ilha, né? A Irlanda, ela é dividida. Qual que é a diferença dos dois lados? Então, o norte é Inglaterra e, e aqui é República, né, República da Irlanda. Então, o que aconteceu foi que nessa época que a Inglaterra começou a abraçar a Irlanda e falar, venham, aí a população se dividiu. Então, quem quis continuar com a Inglaterra, né, Irlanda do Norte, que, que é tudo é diferente, isso é muito louco, que até o sotaque muda quando você atravessa para o norte. E a diferença é basicamente essa, aqui é uma república e lá se torna parte Da Inglaterra. da Inglaterra. Legal. Agora me fala uma coisa, Ana. E a saudade? Como é que você lida com essa questão da saudade? Porque eu acho que essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, porque a gente fica longe de tudo, né? Que a gente está acostumado, né? De tudo. E como é que é essa saudade? Como é que você tem lidado com isso? Olha, hoje eu posso dizer que eu estou lidando razoavelmente bem pelo fato de eu ter construído também uma família aqui, né? Vamos dizer assim, amigos, pessoas que eu me sinto à vontade, que eu me sinto em casa, que eu sei que eu posso contar se eu, né, passar algum perrengue, alguma coisa. E terapia, porque hoje em dia, ainda mais com esse processo todo que todo mundo está vivendo de É, pandemia e doença, eu peguei, já tive Covid, infelizmente, então também tudo isso, assim, quando vai juntando, óbvio, não se torna muito fácil, né? Mas o bom é que minha família tá bem, e eu falo com a minha mãe, com os meus irmãos, e assim, todo mundo tá tranquilo, sabe? Nada assim que, eu, graças a Deus, precise me preocupar em relação a esse momento que a gente está vivendo de saúde mesmo, né? Porque eu tive aqui, me recuperei por causa disso, porque é um lugar que me deu oportunidade para ficar em casa, aham, para não me preocupar financeiramente, para eu só ficar em casa e cuidar de mim e não contaminar ninguém, sabe? Então uhum. acho que isso acaba que dá abaixa um pouco a nossa ansiedade, sabe? Estresse, o medo, saber que você tem um hospital que vai te receber, sabe? Que você vai, enfim. Então,
eu tenho que botar na balança, falar, cara, eu também tô no momento, aqui nesse momento muito importante e que eu posso ser útil de outras formas para minha família, né? Que seja Sim. financeiramente, que seja estando bem para poder estar bem com eles, né? Mas assim, a vontade é pegar um avião em qualquer momento e ir para casa, porque tem 2 anos, né? Sim. Que eu não abraço ninguém, assim. E me fala uma coisa, e está nos seus planos voltar para casa ou você já está fazendo outros planos por aí? Olha, como a pandemia veio, os planos já mudaram 59 vezes, porque eu acho que depende muito do que está acontecendo, tanto aqui quanto no meu país, né? Quanto no Brasil. E sim, o Brasil está sempre nos meus planos pelo fato de eu não ser cidadã europeia, então envolve toda essa questão de visto, de tempo que eu posso ficar aqui, se eu vou conseguir um trabalho ou não, se eu vou pagar um curso ou não, né? Fazer alguma coisa. Então, meu plano é tentar mestrado, aproveitar que eu tô aqui. Infelizmente, eu não pude viajar o tanto que eu gostaria de ter viajado por causa da pandemia. Então, eu gostaria de me prolongar um pouco para absorver um pouco mais isso aqui e, obviamente, no futuro eu penso em voltar, sim, e aí ver o que acontece. Legal. Ô, Ana, quando a gente teve essa ideia de gravar as pessoas por aí, né, que estão morando em várias partes, é exatamente para a gente trocar essas informações, sabe? De pessoas que não agora, mas futuramente têm essa mesma vontade, que queiram explorar o mundo aí em busca dos seus sonhos, de realização pessoal, profissional, enfim. E é muito importante que elas ouçam isso, né, de quem já está aí, né, quem está passando o dia a dia. Qual que seria o recadinho para a galera que está pensando? Assim, se fosse, porque quando você foi para aí, com certeza você foi com mil coisas na cabeça e ninguém te contou algumas coisas. Então, o que Sim. você quer já falar? Ó, cara, quando você for vir para cá, preste atenção nisso. O que seria isso? Olha, eu acho que é vir preparado para o perrengue, sabe? Porque quando você procura um intercâmbio, você vai numa agência, você liga para uma agência, é óbvio que eles vão te vender um sonho perfeito, que você vai vir, vai ter emprego, que você vai vir, tem moradia. Assim, isso tem, mas não vão ser eles que vão correr atrás para você. Então, saber que esse corre todo você vai ter que fazer mesmo. E lembrando que em outra língua, sim, é, igual, né? Tipo, o clima. Então, acho que é que a verdade seja dita, sabe? Toda experiência é válida, toda experiência é boa quando você está aberto a vivê-la, né? Vivenciá-las, é. Porque se você vem com um sonho achando que vai, no segundo mês você já vai estar no emprego dos sonhos, falando inglês fluente, vivendo como europeu, sinto lhe dizer que Que não não é é bem assim. por aí. Pelo contrário, a gente vai ficar bem longe da vida de europeu ainda por muito tempo, porque é um processo, né? Eu Uhum. acho que tudo, como tem gente que chega e consegue um trabalho na área, mas também você vai perguntar, já tinha inglês. Então, assim, tudo é por partes. E aproveitando, né, que você me perguntou isso, uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de pandemia, e até se tiver, né, a gente aí que ficou mais Uhum. curioso com histórias, eu comecei a escrever sobre essa minha experiência. Também por Legal. trabalhar com foto, então eu quis juntar duas coisas que eu gosto, e então eu comecei a compartilhar lá. Tipo, desde que eu cheguei, estou indo aos pouquinhos contando também esse processo de pandemia, né? Porque eu acho que é muito diferente do que o Brasil está vivendo, Uhum. que não Sim. é um lockdown, né? Vamos dizer assim, de você ficar em casa mesmo. E aí, então, fica aí se alguém quiser. E é onde que o pessoal vai encontrar? Se você colocar Ana Lu Mendes, ponto medium, medium, né? Sim. Escreve, ponto com. Legal. Nós vamos Aí, deixar aqui para o pessoal acessar e também conhecer esse trabalho, que na verdade pelo que você está passando para a gente, é a sua expressão em relação a tudo que você está vivendo aí.
Isso me ajudou muito a entender Legal. esse processo também de, tipo, porque como eu tô muito, tava, né, nesse universo do intercambista, eu acho que foi também um choque para todo mundo quando veio toda essa pandemia, Uhum. porque todo mundo ficou totalmente incerto do que ia acontecer. Então, eu estava trabalhando, não sabia se eu ia continuar trabalhando. Eu estava com visto, eu não sabia mais se meu visto ia valer. Sim. Então, nesse processo todo, o que me ajudou foi escrever, foi relatar, foi, sabe, tentar compartilhar até para minha família mesmo, né, Legal. saber um pouco do que está acontecendo, para que também, nessa coisa do chamado de vídeo, é uma coisa que a gente vai fazer, eu acho que pro resto da vida agora, É, mas eu sou meio devagar, então, assim, não, eu acho que foi um meio que eu achei para compartilhar o que tô passando, sabe? E, assim, tentando sempre com humor, porque, gente, esse perrengue é tem, para ir, né? tem que ser, tem que ir pra rir. Ô, Ana, olha, foi um prazer conversar com você, Eu tá? também, muito Te obrigada. rever aí. Aliás, a Ana também fez um tempinho de teatro com a gente aqui em Santa Rita. Eu amava. Foi nossa aluna aqui também. Muito legal. E assim, a gente também está aqui à disposição. Quando você quiser trocar uma ideia, a gente conversa. Vamos ver se você participa aí de outros programas aí da Sapucaí Play. A gente está sempre buscando conteúdo, sabe? Falar um Sim, pouquinho aí sobre esse trabalho específico da escrita e da foto, que eu acho que sim. as expressões artísticas é o que está salvando a gente nessa pandemia toda, né? Muita gente aí doando o seu talento para que a gente continue ficando em casa, como vocês aí, de uma Uhum. maneira bem mais restrita. Aqui a gente teve essa flexibilização, mas também a necessidade de atenção nesse sentido, né? De dizer que realmente a arte é uma coisa que salva, que humaniza, que aproxima, e infelizmente é a que está sendo sacrificada nesse momento, né? Os artistas, o trabalho, né? Então Sim. a gente fica aí na torcida para que tudo se regularize o quanto antes e a gente possa, inclusive, conhecer mais partes desse mundo aí. O pessoal sair para viajar, Sim, porque viagem é o que eu acho que traz para a gente as experiências do mundo, né? Isso é com muito certeza, importante. sem Então tá. dúvida. Ana, E eu muito espero obrigado. que quem está aí querendo um Uhum. dia estar desse lado aqui, que consiga também. E qualquer dúvida, o que quiser saber mais sobre intercâmbio, enfim, que podem falar comigo. Muito legal. Muito obrigado, tá? A gente vai Obrigada a se você. despedindo agora também do pessoal que está assistindo. Não perca, semana que vem tem mais. E é isso. Obrigado, viu, Ana? Um beijo para você. Até a próxima. É, Tchau, obrigada. tchau. Tchau.